Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. O sermão que eu vos quero pregar chama-se A Lista de Pecados Preferidos. A lista de pecados preferidos. Eu não vou encorajar-te a tu teres uma lista de pecados que gostas de cometer, ok? Não é esse o meu propósito, não é esse o meu objetivo. Mas vamos falar hoje numa lista de pecados que serviu de mapa para o nosso estudo do livro de Malaquias. E antes de irmos até eles, eu quero começar por assumir isto. Sempre que nós, cristãos, não acordamos para assumir os pecados onde caímos, é como se nós fôssemos sonâmbulos espirituais. Vou voltar a repetir esta ideia. Ela é importante. Quando tu és um cristão que não acorda para assumires os pecados onde cais mais, tu é como se fosses um sonâmbulo espiritual. Nós sabemos que estamos mesmo com Jesus quando assumimos os nossos erros e enfrentamos todos os pecados de que Ele nos perdoa. Então, assim, muito resumidamente, eu quero pregar-te esta mensagem para que tu possas, se for o teu caso, sair de um estado de sonambulismo espiritual que te leva a não assumir os teus pecados, para que quando assumas esses pecados, essas coisas que têm sido derrotas na tua vida, tu possas ter a certeza que Jesus está contigo. Porque é assim que nós sabemos que Jesus está connosco, quando Ele, como luz, nos ilumina. Uma vez mais, como costumamos dizer, esta é a minha intenção, mas precisamos do poder do Espírito Santo para que esta mensagem possa ter fruto no nosso coração. Vamos orar uma vez mais. Querido Deus, obrigado por este domingo doce para nós, Senhor. Está cheio de sentimentos, de alegria, de lágrimas, de chegadas, de despedidas. O povo de Deus vive assim. Obrigado por podermos fazer parte do teu povo, Senhor. Obrigado por esta igreja aberta e tantas outras em Lisboa, no mundo fora. Obrigado pela coisa boa que é recebermos irmãos de outros lugares que nos visitam. Obrigado por aqueles que pela primeira vez estão aqui. Ó Senhor, faz a tua palavra acontecer em nós. Ó Senhor, nós pedimos-te que tu sejas com cada um aqui. Senhor, nós pedimos-te que tu sejas com aqueles que não podem estar aqui, que estão em viagem, como a Ruth e com a Maria, guarda-as também. Senhor, nós pedimos-te que seja Cristo a ficar claro durante este tempo que vamos ouvir a tua palavra. E isso nós oramos no nome dele, no nome de Jesus. A igreja pode responder? Amém. Vamos voltar à palavra, meus irmãos. Agora sim, vamos voltar à palavra. Na semana passada, o Manel pregou, não podendo estar, assisti à transmissão. Aliás, depois fui ouvir a mensagem, foi muito bom. Deixem-me aproveitar para lembrar os irmãos, dentro de pouco tempo, vocês vão ser informados acerca da data da Assembleia, para aqueles que são membros de igreja poderem votar a entrada do Manel como pastor da igreja. Portanto, como um dos pastores da igreja. Atualmente eu sou o pastor que presido, o Filipe está ao meu lado e, se Deus assim permitir, o Manel vai passar a fazer parte desta equipa e voltarmos a ser 3 pastores, que não somos desde que o Mark voltou aos Estados Unidos. Então, em breve, nós vamos dar-vos a informação da Assembleia para nós nos reunirmos e votarmos a entrada do Manel como um dos pastores da nossa igreja. Foi também por isso muito bom ouvirmos o Manel a pregar a palavra. Uma das coisas que ele fez, e bem, foi fazer uma ligação entre o verso 5 de Malaquias 4. Vai lá, Malaquias 4, verso 5. Malaquias 4, verso 5. Diz assim: Eu vos enviarei o profeta Elias antes
que venha o grande e temível dia do Senhor. Então o Manel fez a ligação que geralmente é feita entre este Elias, que era um profeta que já tinha existido quando Malaquias profetizou estas palavras, e que viria de novo. Sabem, quando nós pensamos em profetas, de facto há profetas especiais. A Bíblia está cheia de profetas. Mas este Elias tinha marcado a história de Israel de um modo especial. E como o Manel notou na semana passada, Elias faz parte do grupo estreitinho de pessoas que a Bíblia conta que não morreram, que não passaram pela morte, que foram arrebatadas diretamente para Deus. Qual é o primeiro? Enoque, não há muitos detalhes, como o Manel lembrou, e depois Elias, que foi arrebatado num carro de fogo. Então, este Elias marca os judeus de um modo especial. De um modo que ele é mencionado aqui como aparecendo antes do dia do Senhor. E como o Manel bem lembrou, geralmente liga-se este Elias não a uma reencarnação de Elias, nós não acreditamos em reencarnações, mas liga-se esta figura de Elias à figura de João Batista. O Manel lembrou-nos isso. E aqui na nossa igreja é impossível passar um ano sem que pelo menos uma vez se fale de João Batista. Geralmente é por ocasião do advento, da época que prepara o Natal. E quase sempre o Batista não só é mencionado, João Batista, que era da família de Jesus, que foi um profeta antes ainda de Jesus, e que nós o conhecemos, por exemplo, por factos inesquecíveis, como por exemplo o facto de não só ter pregado, como ter batizado Jesus. E o Manel lembrou que este Elias que estava para vir geralmente é aceito como João Batista. Nós que gostamos tanto de falar de João Batista, não passamos um ano sem falar dele. E curiosamente, já este ano, em 2025, já houve mensagens em que eu trouxe João Batista para a memória da igreja. E eu reconheço, meus irmãos, eu hoje quero fazer uma ligação especial, de facto, entre este texto de Malaquias, o Evangelho de João, que eu me estava a esquecer de ler, porque ele fala de João Batista. Porquê? Por uma razão. Porque nós amamos falar sobre João Batista. Porquê é que nós amamos falar sobre João Batista? Porque João Batista viveu para anunciar Jesus. E nós também vivemos para anunciar Jesus. Tu encontras essa afirmação agora aí, projetada. E esta é a razão pela qual, sempre que nós temos uma hipótese de falar de João Batista, nós falamos. Ainda por cima, tu estás numa igreja que é batista, não é? Então, nós amamos mesmo falar sobre João Batista. João foi a última voz profética a anunciar Jesus. Daí que, muitas vezes, nós dizemos Malaquias, como é o último livro do Velho Testamento, foi o último profeta antes de Jesus. Tecnicamente, não, porque João Batista ainda veio antes de Jesus. Então, uma coisa interessante, e que já noutras ocasiões, eu vou dizer muita coisa que tu já ouviste ser pregada aqui nesta igreja, se frequentas a lá para algum tempo. Uma das coisas que é interessante, quando nós estamos a conhecer este homem, João Batista, da família de Jesus, que vai e prega no deserto. Lembram-se como é que ele se vestia? Como é que ele se vestia? Com quê? Com peles de animais, não é? O que é que ele comia? Gafanhotos e mel. E mel silvestre. Então este homem pregava fora dos centros, mas tinha um poder tal na pregação e pregação de arrependimento que as pessoas vinham do centro para ouvi-lo. Este homem é um homem incrível. Uma das coisas que é interessante quando tu comparas João Batista com todos os outros profetas do Velho Testamento é que João Batista concentra, de certa maneira, numa só pessoa, só nele, aquilo que tinha caracterizado tantos profetas antes dele. Porquê? Porque se profetas, pensa, por exemplo, já falámos de Elias, mas outros profetas como Isaías, tantos Malaquias que temos aqui à nossa frente, tantos profetas que falaram na chegada do dia do Senhor. Então todos eles pregavam numa expectativa. Curiosamente, João Batista, quando é comparado com estes profetas, ele consegue, só nele, tudo aquilo que todos os outros profetas desejaram. Porquê? Porque ele conheceu Jesus, ele tocou em Jesus, ele batizou Jesus. Por isso, ele é de facto uma pessoa especial. Já noutras ocasiões tenho lembrado a maneira como Jesus caracterizava João Batista. Ele diz assim em Mateus 11:11, o Nosso Senhor diz assim: entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João Batista.
Eu gosto da maneira como Jesus coloca as coisas. Ele primeiro diz o campo de pessoas que está a falar. Então ele diz, qual é o campo de pessoas que eu estou a falar? Pessoas que nasceram de mulher. É um grande campo, não é? Porquê? Porque os únicos que não nasceram de mulher, quem é que foram os únicos que não nasceram de mulher? Adão e Eva. Pronto. De resto, Jesus está a fazer uma comparação imensa. Todos nós nascemos de mulher. Os homens podem fazer coisas extraordinárias, mas nunca vão conseguir aquilo que só uma mulher consegue, que é dar à luz pessoas. Então, todos nós nascemos de mulher. E a maneira como Jesus faz este elogio é interessante. De todos os que nasceram de mulher, não há ninguém melhor do que João. E a gente pensa, uau, que elogio que Jesus faz a João. Mas, curiosamente, Jesus tem uma maneira estranha de fazer elogios. Ele vai qualificar, ele diz logo a seguir. Olhem lá, ele diz, entre os que mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas ele depois diz assim, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele, é maior do que João Batista. E nós temos vontade de perguntar ao texto, mas então, ó Jesus, então em que é que ficamos? Tu começaste por elogiar e agora parece que estás a dizer que ele é o pior de todos. Como é que geralmente nós entendemos estas palavras de Jesus? Jesus tem uma maneira sempre interessante e surpreendente de fazer elogios. O que se acredita que Jesus queria dizer quando fez este elogio tão grande a João Batista e ao mesmo tempo o qualificou, é que João foi o maior até Cristo. Mas a partir de Cristo, até a pessoa mais insignificante que siga Jesus é maior do que João. Vou voltar a repetir. Até Jesus chegar, João é o maior. É, nesse sentido, o profeta que concentra toda a expectativa que os profetas antes tinham. Ele é o maior. Mas tendo em conta que depois Jesus chegou, qualquer pessoa que siga Jesus depois torna-se maior do que João Batista. Porquê? Porque recebe a revelação total de Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, coisa que em vida João não recebeu. João Batista em vida não teve o privilégio de saber que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Logo, eu gostava que tu pensasses nisto esta manhã. E que tu te sentisses um privilegiado. E eu vou-te falar de 3 coisas que te devem fazer sentir um privilegiado nesta manhã. Primeira coisa, quando estudas João Batista, tu deves pensar, João foi incrível, mas eu tenho um privilégio que em vida ele não teve. Claro que agora, desde que João morreu, ele agora está com Jesus. Portanto, ele agora já tem um privilégio que tu não tens. Mas em vida, João Batista não teve este privilégio. Por isso, tu deves sentir-te privilegiado. Vais encontrar essa afirmação agora aqui. Quando estudas João Batista, tu deves pensar, ele foi incrível, mas eu tenho um privilégio que em vida ele não teve. Saber tudo o que Cristo fez por mim. Eu já sei tudo o que Cristo já fez, sei aquilo que Jesus fez por mim. Portanto, eu gostava de dizer isto, para tu te sentires privilegiado nesta hora em relação a um homem tão incrível como João Batista. Quando nós falámos de João há uns meses, e não foi há muito tempo, foi naquela série de mensagens O que estás a ver, porque lembram-se, nós parámos em João 1, no Evangelho de João, e estivemos há algum tempo a falar sobre não somente de Jesus, o batismo de Jesus, mas também sobre o próprio João Batista. E quando falámos de João Batista há uns meses, recordámos que precisamos de não cair num erro subtil, que é aquilo que o texto que lemos em João agora nos fala, não é? Volta lá, João 1, 6 a 8. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha. Estou a ler agora na tradução da Almeida, século XXI. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Então, na altura, quando falámos acerca deste verso, eu disse-te uma coisa que vou repetir. Nós, quando somos cristãos, temos de saber distinguir isto mesmo que é distinto aqui no Evangelho de João. Ele veio para falar da luz, para anunciar Jesus, mas ele não é Jesus. Por isso, essa foi uma das coisas que João teve de dizer. Eu não sou o Messias não sou eu. Quando tu és cristão, tu também precisas, de certa maneira, de dizer que o Messias não és tu. Não é porque andem pessoas a correr ao teu encontro convencidas de que tu és o Messias. Eu creio que isto ainda não aconteceu com ninguém aqui. Portanto, não é o caso de tu, por seres cristão, ter gente que gosta assim tanto de ti que te confunde a ti próprio com o Messias. Não é esse caso. Mas tu tens de pensar no princípio que aqui está a ser dito. É muito fácil, quando nós somos crentes, que nós pratiquemos a nossa fé
de um modo que achamos que o conteúdo da salvação é a maneira como nós vivemos a fé. E já no passado disse isto e vou voltar a repetir. As pessoas religiosas, com frequência, transmitem a mensagem equivocada de que elas são a cura do mundo. E deixa-me dizer-te, esse é um erro fatal. O facto de tu amar Jesus, o facto de tu anunciar Jesus, assistindo à igreja, não significa que tu, que és o adorador, é que é a solução. Mas que o adorado é que é a solução. Logo, a ênfase, quando tu vives a tua fé, não deve ser tu. Tão bom que eu sou. Não, não. Quando tu vives a tua fé, a ênfase deve sempre ser Jesus. Por isso quero-te falar num segundo privilégio, porque já te falei num primeiro privilégio. O primeiro privilégio é o facto de tu teres em vida algo que João Batista não teve. Um segundo privilégio que quero chamar a tua atenção hoje. É um alívio para ti, deve ser, porque é para mim também, é um alívio nós podermos desistir de nos salvarmos a nós próprios. Tu não és o teu próprio Salvador. O Evangelho também é dizer-te isto. É dizer que tu não te vais salvar. Isso liberta-nos. Nós não precisamos de nos salvar a nós próprios, porque nós não somos capazes de nos salvar a nós próprios nem aos outros. Então este é um segundo privilégio. Tu não tens de viver a tua fé colocando no modo como tu vives a tua salvação. Repara, quero fazer aqui uma ressalva. Isto não significa que o modo como tu vives não é importante. É óbvio que é importante. Tu tens de viver como alguém que é cristão. Até porque a Bíblia nos fala que se vê uma árvore pelos seus frutos. E a analogia é, vê-se um crente pelas suas obras. Portanto, nós devemos ter obras em conformidade com a fé que temos. Mas isso não significa que tu te salvas pelas tuas obras. Essa é uma coisa que nós gostamos de estar sempre a enfatizar. Somos evangélicos, protestantes, continuamos a defender a justificação pela fé. Então, primeiro privilégio, tu tens em vida algo que João Batista não teve, no sentido em que João Batista não conviveu em vida com o conhecimento da morte e da ressurreição de Jesus. Segundo privilégio que é chamar a tua atenção, e vais encontrar essa frase agora aí projetada, é um alívio. Tu poderes desistir de te salvares a ti próprio e de salvares os outros. Isso é um segundo privilégio. Eu quero tirar esse peso se tu ainda carregas esse peso. Como é que eu vou ganhar a vida eterna? Tu não vais ganhar vida eterna. Nesse sentido, ninguém ganha a vida eterna. Nós recebemos a vida eterna através de Jesus. Não foste tu que ganhaste. Não foste tu que compraste. Não foste tu que adquiriste. Não foste tu que chegaste ao ponto de. Ela te foi dada em Jesus. A luz que nós somos chamados a ser, porque a Bíblia fala, Jesus, por exemplo, pregou isto no Sermão do Monte. Jesus, no Sermão do Monte, disse que as pessoas que o seguem, os cristãos, deveriam ser o sal da terra e a luz do mundo. Vamos dizer com mais convicção, meus irmãos. Nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Então, tu, quando tens uma vida nova em Jesus, és chamado a ser luz. Mas também é verdade que nós temos enfatizado nos últimos anos aqui na Lapa que quando nós somos chamados a refletir a luz de Jesus aos outros, significa, no mínimo, nós oferecermos-nos para sermos vistos à luz de Jesus. Isso significa que quando tu acreditas em Jesus e queres fazer a mesma coisa que João Batista fazia, anunciar Jesus, tu deves te tornar, neste sentido, mais transparente. Porquê? Porque o verdadeiro testemunho é a transparência na medida em que Jesus é a luz que te põe à mostra. No exercício de nós sermos luz, que é aquilo que Jesus nos chamou a ser, nós antes somos vistos à luz por Jesus. E uma vez mais, precisamos de enfatizar uma coisa que é lá para passar a vida, sempre a dizer, sempre a pregar a mesma coisa. Meus irmãos, nós temos 4, 5 assuntos tanto na vida. Depois estamos sempre
passar do primeiro para o segundo, do terceiro para o quarto, mas não temos muitas coisas a pregar. São coisas poucas que temos para pregar. O Evangelho, e uma das questões que o Evangelho sublinha, e é por isso que a Lapa tantas vezes acaba a falar nisto, é que se tu és luz, isso significa que a luz te mostra e como é que se vê na prática que tu estás exposto à luz de Jesus. Tu és o primeiro a confessar os teus pecados. É das coisas mais ditas e repetidas aqui. Eu acabo sempre nesta analogia que eu sei que já é chata para a maior parte de vocês. Mas acabo sempre a lembrar-vos. O ABC de ser crente é a confissão de pecados. Se tu não praticas o ABC, tu nem sequer a quarta classe acabaste. E hoje não tem tanto impacto dizer quarta classe, porque já não se diz quarta classe, pois não, diz quarto ano, não é? Diz quarta classe ainda. Pois, é quarto ano. Tu nem sequer a primária acabaste. Diz-se primária também? Pronto, menos mal. Imagina, o que eu te quero dizer, uma vez mais, lá está o Tiago sempre a dizer a mesma coisa. Quando tu és sal da terra e luz do mundo, significa que parte do processo de tu iluminares é, primeiramente, seres visto à luz. Logo, tu és o primeiro a admitir os teus pecados, porque é o trabalho do Espírito Santo, primeiro, ele convencer-nos do nosso próprio pecado. Isso já é trabalho do Espírito Santo. Então, pensa em mais outro privilégio hoje. O de seres um cristão iluminado, que para ser luz, deves ser visto à luz. Tu não és chamado a fingires o que não és, mas a seres aquilo que não finges. Encontras essa frase aí. E atenção, tudo isto que eu tenho estado a dizer são coisas que já preguei antes. Portanto, tu podes dizer, eu lembro-me disto. É normal que te lembres disso. Porque são coisas que nós temos aproveitado para dizer, sobretudo quando falamos na questão de sermos luz. Este é outro privilégio. Quando tu és um cristão iluminado, que para seres luz, tu és visto à luz. Portanto, não és chamado a fingir o que não és, mas a seres aquilo que não finges. Por isso mesmo, nós precisamos ter uma coragem de viver estes 3 privilégios que vos mencionei com humildade e coragem. Hoje, e já me ouviste a dizer isto muitas vezes, em grande parte, uma das nossas dificuldades, e deixa-me mencionar esta dificuldade porque ainda na quinta-feira passada ela foi trazida em forma de pergunta. Nós falámos um pouco acerca disto. E aqui deixa-me abrir rapidamente um entre parênteses para te falar na reunião que nós temos à quinta-feira. O nosso diácono, o Tiago, já mencionou, mas eu quero voltar a convidar-te. Ainda por cima, eu sei que no final destes ciclos de férias nós estamos mais prontos às vezes para tomar novas decisões. E uma das coisas que eu quero que tu consideres é que, de facto, a presença à quinta-feira, eu sei que é mais difícil, tendo em conta que é um dia de trabalho e, portanto, há as rotinas familiares, não será possível para todos, mas a quinta-feira, às 8, dá-nos uma oportunidade incrível. Nós passamos mais tempo uns com os outros, porque, naturalmente, ao domingo é corrido. Reparem, quando o culto terminar, tu vais sair daqui, provavelmente, com alguma pressa para almoçar. Já houve 2 serviços de culto. Para mim e para alguns ainda vai haver um terceiro em Algés. E eu sei que o domingo não é propriamente o dia que nós conseguimos conviver mais, a menos que tenhamos marcado almoços e oportunidade para estarmos juntos. Por isso, a quinta-feira tem um papel muito importante. Somos menos, mas é quando nos conhecemos melhor, convivemos um pouco mais e temos este incrível hábito de trazer perguntas em relação ao sermão. Então, eu vou-te falar numa pergunta, mas quero só ainda fechar, antes de fechar o entre parênteses da quinta-feira, convidar-te a estar aqui. Se tu não puderes, pelo menos segue o link da reunião. Não passa no YouTube, mas passa em reunião.igrejadalapa.pt, portanto, tu podes assistir à reunião. E uma das coisas que eu te quero dizer, até porque foi uma questão que me foi trazida na quinta-feira passada pela Sila, as quintas-feiras também servem para tu trazeres perguntas que podem não ser tuas, mas que podem ser de um amigo teu que te faz essa pergunta. E tu podes usar até esse pretexto. Imagina que estás a falar com alguém acerca de fé. Era o caso da Sila. Tinha uma pergunta da irmã. Pode dar-se o caso de tu dizeres assim, olha, excelente pergunta. Eu vou colocar essa pergunta lá na igreja. Vem comigo para ouvires a resposta. Eu não sei se todas as pessoas se vão sentir à vontade, até porque nós sabemos em Portugal o preconceito que as pessoas têm com os evangélicos e a coisa difícil que é entrar numa igreja evangélica. Mas usa todos os argumentos que tu tiveres. Imagina, se está alguém a falar contigo e tem uma boa pergunta, o que eu te vou pedir é que tu mandes essa pergunta para mim. orar@igrejadalapa.pt, se tens o meu número ou do Filipe, envia. Mas envies essa pergunta porque as quintas-feiras não servem só para nós falarmos de questões de pessoas que já creem. Servem para falarmos de questões de
de pessoas que podem não querer. Portanto, arranja todos os argumentos possíveis e imaginários para convidares alguém a vir aqui. Voltando àquilo que estávamos a falar, uma das questões na quinta-feira estava relacionada com a dificuldade, hoje, em 2025, quando és crente, de falar em conceitos como, por exemplo, ameaça. E lembram-se do sermão domingo passado, trazia esta ideia de ameaça, ideia de pecado, ideia de inferno. Então, estamos a falar um pouco como é que a gente fala nestes conceitos quando são coisas que as pessoas deixaram de acreditar. E uma vez mais, eu vou voltar a repetir-te aquela frase que o pastor Tim Keller usava para resumir um pouco o espírito das pessoas no mundo ocidental. Ele dizia assim: hoje as pessoas salvaram-se de precisar de ser salvas. Salvaram-se da salvação. O que é que isto quer dizer? E eu estou a generalizar muito, ok? A maior parte das pessoas com que tu te relacionas e não têm fé não acham que precisam de ser salvas de coisa nenhuma. À medida que o tempo vai passando, os conceitos de pecado são cada vez menos comuns à maioria. Então, esse é um dos obstáculos que nós hoje temos no testemunho da nossa fé. A maior parte das pessoas que não são crentes, estou a falar da minha experiência, naturalmente, não vivem a achar que precisam de ser salvas de alguma coisa. Então, repara, uma vez mais, é aqui que o cristão deve surgir como antídoto deste problema. Porque é um problema as pessoas não sentirem falta de um Salvador. E é aqui que nós devemos entrar. Se tu queres ser luz para estas pessoas, não entres naquilo que elas já têm. O que é que as pessoas que não são crentes e não sentem necessidade de ser salvas já têm em excesso? Já têm campeonatos de virtude, já têm hábitos em que elas vivem para provar aos outros que são melhores do que os outros. O problema hoje no Ocidente não é as pessoas sentirem-se pecadoras. O problema hoje no Ocidente é as pessoas sentirem-se santas. E por isso é que as pessoas, mesmo quando não têm religião nenhuma, uma boa parte do tempo elas ocupam-se em dizer à pessoa que está ao seu lado que elas são tão boas ou melhores do que a pessoa que está ao seu lado. E é aqui que o Espírito Santo nos usa como sabotagem a este campeonato de santidade por pessoas que não acreditam em Deus. Tu, quando estás no teu trabalho, não vais fazer nada de bom se estiver um grupo de pessoas com o tipo de conversa normal que as pessoas têm. Eu isto, eu aquilo, comigo não é assim. Ainda por cima agora com o material que as redes sociais oferecem. E de repente, o segundo diz, eu também. Não, é comigo, não sei o quê. Então está ali cada um a tentar provar aos outros que é bom. E qual é o problema dos cristãos? Juntam-se a esse campeonato. É absurdo. O que tu deves fazer para ser luz, junto de gente que se acha boa, é tu não teres vergonha de assumir que és mau. De cada vez que um cristão encontra pessoas que não acreditam em Jesus, mas que estão convencidas que são boas, e que ele se junta à competição pela bondade, ele só está a trazer areia para a praia. Santos consideram-se quase todos hoje em dia. Atenção, eu não estou a dizer que as pessoas não admitem que cometem erros. Claro que sim. Mas tu percebes o que eu te estou a dizer? A primeira coisa que te vai fazer ser luz hoje em dia não é tu provares que és bom, porque isso as pessoas já estão todas convencidas de que são boas. O que tu tens de fazer, e é aí que tens de armadilhar esse truque terrível de Satanás, é tu seres o primeiro a admitir quando falhas. E tu estás no teu emprego. Eu não estou no teu emprego. Eu não estou lá para testemunhar. Tu é que estás no teu emprego para testemunhar. Não é o teu pastor. Mas tu lá tens uma oportunidade para seres uma pessoa que reconhece as suas falhas. E é aí sim que, paradoxalmente, ao admitires as coisas más que há em ti, tu vais começar a fazer diferença. Porque as pessoas vão pensar, este sujeito admite quando falha. E isso sim é o que eles não estão habituados a fazer. Atenção, não me entendas mal. É óbvio que tu conheces pessoas que não acreditam em Jesus e que admitem as suas falhas. Tu conheces pessoas que não acreditam em Jesus e que são melhores do que a maior parte dos crentes. Eu não estou a dizer que elas não existem, mas tu percebes. O que eu te quero dizer, quando
Tu, para seres luz, tens de ser o primeiro a admitir aquilo que hoje o mundo tem medo de admitir. Portanto, percebe que eu te diga isto. Hoje em dia, nós, para voltarmos a pregar a salvação, numa época em que as pessoas deixaram de acreditar que precisam ser salvas, o mais difícil para nós, mas aquilo que precisa ser feito, é que nós precisamos pregar o pecado. Eu não te estou a sugerir que tu vais cometer erros à frente das pessoas para depois teres um pretexto para dizeres que estás arrependido. Obviamente tu vais querer não errar. Qualquer pessoa que segue a Jesus quer ser santa, porque Ele é santo. Portanto, eu não te estou a dizer, sai, peca, de preferência publicamente, para depois te poderes arrepender e as pessoas ficarem encantadas com o teu arrependimento. Não tem a ver com isso. Mas tem a ver, como tu concordas comigo, tu vais pecar até quando não quiseste pecar, certo? Portanto, não leves a mal eu dizer-te assim, acredita, na tua vida, mesmo quando tu estás completamente concentrado em não pecar, tu acabas por pecar. Portanto, vais ter muita matéria na tua vida para exercer a humildade de admitir as tuas falhas. Amém? Portanto, é óbvio que tu não vais sair daqui a querer pecar para provar aos outros que és humilde e te arrependes. Só precisas de te arrepender quando pecaste e não querias. E só aí, acredita, já vais ter muito material. Portanto, queres menos trevas à tua volta, ilumina-as testemunhando os pecados que Jesus te perdoou. A ideia é essa. É um paradoxo, uma vez mais. Queres menos trevas, queres ser luz, então ilumina essas trevas, admitindo tu os pecados de que Jesus te perdoou. É assim que nós somos sal da terra, por um lado, e luz do mundo. Agora, eu quero terminar esta mensagem, porque agora fiz este desvio para João Batista, mas quero voltar ao livro de Malaquias. Se Deus quiser, nós teremos ainda uma última mensagem no próximo domingo e terminaremos a série. Mas uma das coisas que eu vos quero lembrar é que ao longo destes meses que nós passamos no livro de Malaquias, este é um livro especial. Este homem, Malaquias, foi profeta numa época de expectativas frustradas. Por isso mesmo, uma das coisas que nós nos apercebemos é que aquele povo gostava que Deus já estivesse a fazer coisas na vida do povo que não estavam a acontecer. É por isso que nós também quisemos trazer esta série de mensagens, porque isto pode ser uma característica da tua vida agora. De certeza que é. Tens expectativas que ainda não foram completadas, da mesma maneira que este povo tinha expectativas de que já estivesse melhor. A questão é que quando Malaquias entra em ação, como profeta de Deus, ele tem de confrontar aquilo que o povo é responsável por não ter. E é por isso que, muito resumidamente, houve 6 acusações que Malaquias fez ao povo. 6 vezes Malaquias afirma coisas que Deus está a dizer sobre o povo e o povo tem dúvidas, no sentido de pergunta, como assim? E é por isso que nós chamamos esta série de mensagens dúvidas sinceras. Elas são sinceras mesmo que às vezes nos pareçam um pouco apalermadas. Mas então, por causa disso, uma das coisas que eu tenho hoje como desafio, tendo em conta que temos, se Deus assim permitir, mais uma semana até próximo, para depois terminarmos, é lembrar a lista dos pecados. Porque nós passamos, sobretudo, por 6 pecados. Então, não é para tu teres essa lista de pecados preferidos, mas eu gostava, nesta hora, de enfatizar à Igreja os 6 pecados que ao longo de alguns meses nós falámos, para nós fazermos uma análise espiritual da nossa vida. Okay? Por isso, eu vou terminar lembrando-te de alguns desses pecados e pedindo que tu faças um exercício que já tem sido feito. E olhem, quando eu digo é um exercício, este exercício não vai mudar a tua vida. Estes exercícios são maneiras que nós procuramos, com a ajuda do Espírito Santo, de estar mesmo a viver aquilo que está a ser pregado. Então, cada um destes pecados eu vou voltar a lembrar, e o que eu te vou pedir é que tu, durante a semana, te pontues nos pecados. Não é te pontues nas virtudes, é te pontues nos pecados. Porque foram 6 coisas que, fundamentalmente, Malaquias apontou ao povo de Deus naquela altura. Então, são 6 coisas que eu te quero lembrar. Então, nós falámos, primeiro pecado, que Deus confrontou no seu povo. O povo duvidava que Deus... Força. O povo duvidava que Deus os amava. Então, o primeiro pecado que eu te quero lembrar é amor próprio que não vem de Deus. Uma coisa é tu teres amor próprio que vem de ti. De tu estares apaixonado por ti próprio. Haverá o caso da... Eu não sou o único narcisista nesta igreja. E, portanto, haverá uns quantos, não é? Que
cuja tentação é gostarem muito de si próprios. Então, independentemente de tu caís mais neste erro ou não, eu vou pedir que tu, de 0 a 5, penses amor próprio que não vem de Deus e pontues lá. Qual é o valor de 0 a 5? 0 é o mínimo, naturalmente, 5 é o máximo. Mas toma lá nota, amor próprio que não vem de Deus. É o primeiro pecado que eu gostava que tu fizesses uma análise pessoal ao longo da semana. Segundo pecado, lembra-se qual foi o segundo pecado? Qual foi o segundo pecado que nós falámos? Alguns de vocês tomaram notas. Adoração anémica. Então, lembra, tu não vais pontuar a tua adoração, tu vais pontuar a falta dela. Portanto, adoração anémica de 0 a 5, quanto está o nível de anemia na tua adoração? E reparem, a coisa engraçada é quando chegares ao fim destes 6 pecados, estes 6 pecados cobrem áreas da vida completamente diferentes. Mas eu gostava que tu, durante esta semana, de 0 a 6, pontuasses qual é o 0 a 5, pontuasses qual é o nível de anemia na tua adoração. Porque vimos que isso foi uma das coisas que Deus confrontou. Lembram-se qual era o terceiro pecado? Este é quente. Qual é o terceiro? Não estou a dizer que os outros eram frios, mas este é. Qual era o terceiro? Foi confrontado. Casamentos em crise. Isto vai ser assim. Para aqueles que são casados, vocês vão pontuar de 0 a 5 o nível de crise do vosso casamento. De 0 a 5. Guardem para vocês, não precisam. Deixo-vos já em paz. Eu no próximo domingo não vou perguntar. Diz lá, quanto é que... Fiquem descansados, ok? Mas para aqueles que são casados de 0 a 5, qual é o nível de crise do teu casamento? Lembram-se qual foi o... o quarto, engano-me aqui. Qual foi o quarto pecado? Lembram-se qual foi o quarto pecado que foi confrontado? Cinismo. E eu sei que alguns fizeram o trabalho de casa porque quando foi esta pregação, eu pedi que vocês fizessem isso. Portanto, recuperem. Como há pessoas que não estavam nesse domingo, vais pontuar o teu grau de cinismo entre 0 a 5. Qual foi o quinto pecado? Lembram-se? Foi a questão do dízimo. Neste caso, vais pontuar a tua falta de generosidade. Uma vez mais, tu vais pontuar, não são virtudes, é a falta delas. Portanto, não vais pontuar a tua generosidade. Vais pontuar a tua falta de generosidade. De 0 a 5. Qual foi o último? Era a questão da inveja dos maus. Este eu acho especial. Talvez por ser um pecado tentador para mim. A inveja que nós temos da gente má. Lembram-se? Porque isso foi uma das coisas que Malaquias disse. Olha, não julguem que os maus se vão dar bem para sempre. Porque, de certa maneira, o povo de Deus estava a ficar com a inveja dos maus. Então, vais agora ver todos estes pecados aqui, projetados. Nós falámos especificamente de meia dúzia de pecados. Amor próprio que não vem de Deus, adoração anémica, casamentos em crise, cinismo, falta de generosidade e inveja dos maus. Eu quero terminar esta mensagem dizendo-te isto. Nós somos chamados a enfrentar com coragem. Olha, tu podes até não gostar desta coisa de dar números. Podes não gostar de dar números a coisas. Olha, mas eu peço-te, seja paciente. Pontua-te. Não tem a ver com o método. O método é assim, podia ser assado. Isto não tem nada a ver com o método. Mas tem a ver com aquilo que tu uma vez mais lembraste a partir do livro de Malaquias e do Evangelho de João. Tu, para seres luz, tens de ser visto à luz. Tu, para seres visto à luz, tens de saber bem os pecados dos quais Jesus te perdoou. Por isso, faz favor, pontua estas coisas. Porque é quando tu te ofereces ao momento desconfortável de reconhecer as tuas falhas que tu ficas mais transparente e, nesse sentido, tu te tornas, de facto, um verdadeiro reflexo de Jesus. Pensa só nisto. O nosso amor próprio não vir de Deus é uma coisa que nos envergonha. Jesus perdoa-nos. A nossa adoração, não leves a mal a dizer assim, ser uma treta, é uma coisa que nos envergonha. Mas Jesus perdoa-nos. Os nossos casamentos em crise. Jesus tem perdão. Sermos cínicos. Jesus consegue. É muito difícil aturar um cínico. Não? Mas Jesus consegue perdoar um cínico. Sermos, não levem a mal dizer assim, mãos de vaca. Guardarmos aquilo que é bom para nós. Não investirmos o nosso dinheiro.
Meus irmãos, no geral, dá vontade de não perdoar gente assim. Quando tu encontras alguém assim fechado, gosta de... né? Tu até gostas que a vida lhe corra mal. Mas Jesus consegue perdoar gente assim. Invejosos dos maus. Gente que, se for preciso, olha mais para os maus exemplos do que para os exemplos dos crentes. Onde eu quero chegar, tu já percebeste. Todos estes pecados são difíceis de perdoar. Se tu estiveres a lidar com gente assim, tu não vai ser fácil a tua vida para perdoar gente assim. Mas isto não é acerca de ti. Isto é acerca do perdão de Jesus. Portanto, se é o caso de tu lutares com isto, declara-o. Porque a partir do momento em que tu declarares, por fé, tu vais ver mudanças a acontecer que te vão tornar, sim, aí, uma luz para as outras pessoas ao teu lado. Não é só a liberdade de alguns destes pecados que tu vais celebrar e eles vão deixar de exercer um peso sobre a tua vida. Não é só o bem que isso te faz a ti pessoalmente. É o bem que isso faz às pessoas à tua volta. De um modo que aí sim o povo de Jesus é luz, porque não foge de admitir os pecados que o sangue de Jesus lavou. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos declarar isto em louvor. Querido Deus, nós admitimos que algumas das coisas que nós cantamos são estranhas no mínimo, porque ninguém gosta de ter o coração quebrado, ninguém gosta de ter o coração partido. E estamos nós aqui a oferecer-nos, começa em mim. Ó Senhor, nós afirmamos isto com fé, porque não gostamos de passar por qualquer coisa que deixe as nossas emoções lá em baixo. Mas afirmamos isto com fé, porque a Tua palavra diz que Tu fazes isto para o nosso bem. E por isso, Senhor, aquilo que nós Te pedimos, como o cântico nos orientou, é reconhecermos que é quando Tu quebras o nosso coração, que a família de Jesus que é a nossa, a comunidade de Jesus que é a nossa, que é a igreja, fica mais junta e mais nítida para todos aqueles que precisam de Ti, Senhor. E nós pedimos isso para começar em nós, ajuda-nos ao longo desta semana, ela será trabalho para uns, será eventualmente descanso para outros, mas que nós, de facto, vivamos isto de uma maneira que estejamos onde estivermos, sejamos luz. Obrigado, por Tu que és Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nunca falhas a pecadores como nós. Recebam também por isso a bênção do nosso Deus. Que a graça do Senhor Jesus seja convosco. Que o meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém.